O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, primeira parte, introdução, tópico 2. A outra palavra acerca da qual importa igualmente que todos se entendam, por constituir um dos fechos de abóbada de toda a doutrina moral e ser objeto de inúmeras controvérsias, à míngua de uma acepção bem determinada. Para entendermos, então, o que nós vamos estudar, nós temos que saber o que cada palavra significa dentro daquela filosofia. Dentro da filosofia espírita, a palavra alma vai ter uma característica, vai ter um significado. A palavra fluido vital vai ter uma característica, vai ter um significado. Então, essas situações nós temos que procurar entender dentro da doutrina que nós estamos estudando. E essa palavra, então, é a palavra alma. A palavra alma, a divergência de opiniões sobre a natureza da alma, provém da aplicação particular que cada um dá a esse termo. Uma língua perfeita, em que cada ideia fosse expressa por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Como nossas línguas na Terra não são perfeitas, e a língua portuguesa, então, a maravilha que a gente vai inventando palavra, pega palavras de outros idiomas e vai adaptando a nosso dia a dia, e às vezes algumas pessoas não sabem o que significa. E a palavra alma vai ter vários significados, vários sentidos para várias pessoas. Mas na doutrina espírita ela retrata o ser inteligente. E, vamos ver aqui, vai existir vários níveis de alma dentro dos seres vivos. Nós vamos ver lá na frente como que ele vai definir, vai fechar essa definição para não deixar dúvida, para não criar polêmica mais. Então vamos caminhando. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o materialismo puro. Neste sentido, e, por comparação, diz-se de um instrumento rachado que nenhum som mais emite. Não tem alma. De conformidade com essa opinião, a alma seria efeito e não causa. Para entendermos todo esse processo, nós vamos entender então que a alma, para essas pessoas, é o efeito das propriedades eletroquímicas que vão acontecendo no organismo. Uma vez que cessem essas propriedades eletroquímicas, a alma não existe mais. Uma situação bem cômoda e, infelizmente, o número de pessoas que acreditam assim é muito grande. Pensam outros que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma certa porção. Segundo esses, não haveria em todo o universo senão uma só alma a distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida destes, voltando cada centelha, mortos os seres, à fonte comum, a se confundir com o todo. Como os regatos e os rios voltam ao mar de onde saíram. Entende que os regatos e os rios saíram do mar porque a água do mar evapora, vira chuva, cai e corre novamente. Entendendo assim, todos ocupariam aquele espaço sem uma identidade, sem uma consciência. O que a doutrina espírita explica de uma forma diferente. Mas o Kardec está mostrando que cada um tem uma ideia respeitável, mas essas ideias têm que ser claras para nós, porque não é assim que a gente pensa, que a gente acredita. Essa opinião difere da precedente, em que, nesta hipótese, não há em nós somente matéria, subsistindo alguma coisa após a morte. Subsistindo alguma coisa, mas é quase como se nada subsistisse. Porquanto, destituído de individualidade, não mais teríamos consciência de nós mesmos. Dentro dessa opinião, a alma universal seria Deus e cada ser um fragmento da divindade, simples variante do panteísmo. Então, sai um pedacinho daqui, um pedacinho de lá, vem, reencarna, depois esses pedacinhos voltam para aquele lugar sem nenhuma individualidade, sem ter como arcar com as consequências dos seus atos. É uma ideia bastante aceita, por meio estranha que pareça, mas ainda não é assim que a doutrina espírita entende, não é assim que a doutrina espírita compreende. Nós temos uma centelha divina, que é nossa, é aquilo que nos liga a Deus. Agora, aí nós somos uma individualidade. Nós jamais vamos voltar a integrar esse pedacinho. Não, aqui está aqui, Deus, toma o seu pedacinho. Não, ele está com a gente. Eu costumo exemplificar assim. Nós chegamos num caixa eletrônico, vamos lá, pomos o cartão, tiramos o dinheiro, fazemos todo o processo e
ela contabiliza, manda para o computador central que aquele dinheiro foi retirado. Se chegar alguém, explodir aquele caixa, cortar com maçarico, não vai danificar o computador central, apenas os mecanismos inerentes àquela máquina emitirão para o computador central que aquela máquina foi danificada. E ele vai emitir o sinal de alarme. Nós, sendo assim, nós somos como uma caixa eletrônica. À medida que a gente sofre algum dano, Deus não sofre dano nenhum, ele recebe a informação, esse aqui está pisando na bola. E o nosso microchip, que é a nossa centelha divina consciência, recebe o influxo que nós temos que corrigir a nossa postura. Mas vamos estudando mais à frente. E isso vai ficando claro para nós que a alma é uma centelha divina ligada a Deus, mas não é parte de Deus de se danificar. Essa centelha vai danificar Deus. Segundo outros, finalmente, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Esta acepção é, sem contradita, a mais geral, porque debaixo de um nome ou de outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado de crença instintiva, não derivada de ensino entre todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização de cada um. Então, essa ideia está presente em todos os povos, é uma ideia universal de que temos uma alma, que é uma entidade à parte do corpo físico, mas ela se serve do corpo físico, ela controla o corpo físico, ela manipula o corpo físico dentro de um padrão de relatividade normal, de normalidade, né? Ela vai conseguindo manter. Mas se essa normalidade for afetada de alguma forma, a alma vai perdendo o controle sobre o corpo físico, podendo chegar à morte. Haja visto, se você tomar anestesia geral, você vai dormir, independente de querer ou não. Mas essa ideia da alma individual está presente em todos os povos. Essa doutrina, segundo a qual a alma é causa e não efeito, é a dos espiritualistas. Então, a alma, ela é a causa da vida material. Ela não é efeito da vida material. E aqueles que acreditam que a alma é efeito da vida material é o puro materialismo. Sem discutir o mérito de tais opiniões e considerando apenas o lado linguístico da questão, diremos que estas três aplicações do termo alma correspondem a três ideias distintas, que demandariam, para serem expressas, três vocábulos diferentes. Aquela palavra tem, pois, tríplice acepção e cada um, do seu ponto de vista, pode com razão defini-la como faz. Alma, cada um vai dar a definição, mas a doutrina espírita tem uma definição apropriada. Nós não vamos dizer que os outros estão errados e que só nós estamos certos. Todos estão certos, mas a ideia que está se passando é diferente. O mal está em a língua dispor somente de uma palavra para exprimir três ideias. A fim de evitar todo equívoco, seria necessário restringir-se à acepção do termo alma a uma daquelas ideias. A escolha é indiferente. O que se faz mister é o entendimento entre todos, reduzindo-se o problema a uma simples questão de convenção. Então, se nós estamos estudando a doutrina espírita, a alma vai ter a convenção dada pela doutrina espírita. Se você está estudando o materialismo, a alma vai ter a convenção materialista. E assim também no panteísmo, etc. Julgamos mais lógico tomá-lo de uma acepção vulgar e por isso chamamos a alma o ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo, mesmo quando esse ser não existisse, não passasse de produto da imaginação, ainda assim fora preciso um termo para designá-lo. Se ele não existisse, se fosse algo imaginário, teríamos que ter um nome para designar esse algo diferente. Então, a alma para a gente é o ser individual que reside em nosso corpo, controla relativamente ele e, após a morte, o abandona. E continua vivo, continua existindo. Na ausência de um vocábulo especial, para a tradução de cada uma das outras ideias, a que corresponde a palavra alma, denominamos. Então, Kardec agora vai dar uma série de explicações para mostrar alma e outras coisas mais que nós às vezes confundimos ou tomamos tudo pela mesma coisa, pelo mesmo fato, e não são. Princípio vital. O princípio da vida, material e orgânica. Qualquer que seja a fonte de onde promane, princípio esse comum a todos os seres vivos.
desde as plantas até o homem, pois que pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar. O princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Então a planta tem vida, mas ela tem princípio vital. Ela tem uma pequena aura em torno dela, ela tem um princípio vital, e esse princípio vital, atualmente, pelos modernos mecanismos da eletrônica, mostra-nos que ela emite sinais de vida, mostrando que ela tem algumas sensitividades. Mas todos os seres, todos, seres humanos, plantas, animais, os peixes, tudo que for vivo tem um princípio vital. E todos os metais têm uma energia que os mantém coesos dentro das matérias que a gente vê, e todos os materiais orgânicos, mesmo uma madeira que já está morta, ela não tem vida, ela tem uma energia que a mantém coesa. A gente não vai passar a mão aqui e atravessar do outro lado, ela está coesa porque tem uma energia que a liga. Mas não é princípio vital, energia. Segundo outros, esta é a ideia mais comum. Ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Esse seria então o fluido vital, que na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dá um nome de fluido magnético, fluido nervoso, etc. Bom, ele está dizendo que todos os seres vivos absorvem uma parcela do fluido vital para se manter vivo. Esse fluido vital está presente em todo o universo e cada ser, de acordo com o conjunto de características, absorve esse fluido, essa energia. Seja como for, um fato há que ninguém ousaria contestar, pois que resulta da observação. Qual é? É que os seres orgânicos têm em si uma forma íntima que determina o fenômeno da vida enquanto essa força existe. Então, todos os seres orgânicos vivos têm uma força íntima que vai dar aquela forma para eles. E podemos assim dizer também que os inorgânicos têm uma força que mantém. Por que o ouro é ouro e o ferro é ferro? Tem uma energia que mantém aqueles grupos de nêutrons, prótons e elétrons e outras subpartículas que dá ao ferro as características do ferro e o ouro característica do ouro. Certo? Não está aqui, mas existe. Bom, aqui todos os seres orgânicos têm uma forma. Essa forma existe enquanto a vida existe. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos, que independe da inteligência e do pensamento. Então, todos os seres orgânicos têm uma vida material. A planta, o cachorro, o gato, o ser humano tem uma vida material. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Não são todas, mas algumas. Então, pensamento e inteligência. E vamos acompanhar aqui para evitar aquela polêmica que costumam criar se os animais ou pensam só os homens pensam. Vamos ver aqui que ele vai trazer para a gente essa definição. Finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada também de um senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, a espécie humana. Portanto, os pensar e ter inteligência, gato, cachorro, passarinho, tem. O ser humano tem senso moral. Por isso, ele é diferente das outras almas. Acabou o debate. Está aqui Kardec diz que inteligência e pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Finalmente, ele mostra que o senso moral pertence à espécie humana. Agora, pensar e ter inteligência é inerente aos seres vivos, a certos seres vivos. Não são todos, mas a certos seres vivos. Observe-se que, com uma acepção múltipla, o termo alma não exclui o materialismo, nem o panteísmo. O próprio espiritualismo pode entender a alma de acordo com uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto a que então dará um nome qualquer. Qualquer um pode usar a palavra alma para dar a definição que quer. Inclusive o espiritualismo pode usar as
definições anteriores para dar à alma o sentido que ele quer. Assim, aquela palavra não representa uma opinião, é um proteu que cada um ajeita a seu bel prazer, daí tantas disputas intermináveis. Proteu a história que cada um quer contar, do jeito que quer contar, assim é o sentido que ele está colocando aqui, e quer dar um jeito especial para aquilo de acordo com a opinião pessoal de cada um. Nós respeitamos, mas nós buscamos um foco, buscamos um horizonte, buscamos um norte para definir a palavra alma. Evitar-se-ia igualmente a confusão, embora usando-se do termo alma nos três casos, desde que se lhe acrescentasse um qualificativo especificando o ponto de vista em que se está colocando ou a aplicação que se faz da palavra. Para evitar problema, o materialista diria alma X, o panteísta alma Y e o espiritualista alma Z. Não é nesse sentido, mas a gente vai ver ali na frente que tem uma denominação diferente. Ou seja, tem que ter um toque diferenciado. Esta teria, então, um caráter genérico, designando ao mesmo tempo o princípio da vida material, o da inteligência e o do senso moral, que se distinguiria mediante um atributo como os gases, por exemplo, que se distingue aditando seu termo genérico a palavra hidrogênio, oxigênio ou azoto nitrogênio. Então, se eu estou respirando um ar, você está respirando um ar. Esse ar tem nitrogênio, tem hidrogênio, tem oxigênio, tem outros gases, tem gás carbônico, e assim, tantos outros gases da nossa sociedade moderna, e nós estamos respirando. Qual gás nós estamos respirando? Então, nós estamos respirando gás hidrogênio, gás oxigênio, gás azoto, e assim sucessivamente, para compor o nosso ar. Para dar um nome específico a cada um deles. Você vai separar a olho nu? Não, é um conceito abstrato, porque só em laboratório a gente vai conseguir separar esses gases, exceto pelo cheiro. Poder-se-ia assim dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital, indicando o princípio da vida material, a alma intelectual, o princípio da inteligência, a alma espírita, o da nossa individualidade após a morte. Como você vê, tudo isto não passa de uma questão de palavras, mas questão muito importante quando se trata de nos fazermos entendidos. Então, para nós podermos dar determinados nomes, dar determinadas definições, nós temos que saber usar os termos de acordo com a inerência desses termos. Então, se você quer dizer a alma vital, é uma coisa, aquela que pertence à vida. Acabou a vida, ela acaba. Conforme a definição materialista. A alma intelectual, aquela que é o princípio da inteligência, que vai depois saiu de um local, vai voltar para aquele mesmo lugar depois, também você pode dizer. E a alma espírita, que é a individualidade após a morte. Ela sempre existirá, antes e depois, mantendo a sua característica própria, mantendo a sua individualidade e sua consciência de si. Então, tudo isso é uma questão de palavra. Então, se a gente colocasse o termo vital, intelectual e espírita, daríamos uma definição mais ampla. De conformidade com essa maneira de falar, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, planta, animais e homens. Então, todos têm uma alma vital que mantém a vida. A alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens. Os animais têm uma alma intelectual, então eles pensam, eles têm uma inteligência relativa ao seu estado evolutivo, relativa ao estado de um animal. E a alma espírita somente ao homem, que é a alma que tem senso moral, a alma que tem discernimento, a alma que sabe discernir o que quer e o que não quer, e uma alma que tem responsabilidades, tem o livre-arbítrio, mas tem responsabilidade pelos seus atos. Então, de conformidade com a maneira de falar, para ficar mais claro, mais explícito, aqui a gente já fez também uma separação em linhas para facilitar didaticamente aquilo que a gente está estudando. No livro de vocês vai estar as linhas vão estar sequenciais, aqui a gente separou para ficar didático, e aqui ficou mais didático por causa do desenho. Então, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. Todos temos alma
vital. Isso está no Livro dos Espíritos. Eu só estou lendo e comentando. A alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens. Então, os animais têm uma certa inteligência, têm um certo pensamento. E a alma espírita, somente ao homem, que é uma alma que tem senso moral, é uma alma que tem discernimento, é uma alma que tem livre-arbítrio e responsabilidade por esse livre-arbítrio, é a alma que cria, que modifica, que sempre transforma. Julgamos dever insistir nestas explicações pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. A palavra alma, tendo que acrescentar com frequência no curso desta obra, cumpria fixássemos bem o sentido de que atribuímos a fim de evitarmos qualquer engano. Então, a alma que ele vai estar se referindo aqui no decorrer da obra é a alma espírita. E em um dado momento vai se referir também à alma dos animais. Passemos agora ao objeto principal desta instrução preliminar. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, para que a gente vá para o tópico 3, mais curiosos e mais abertos a aprendermos coisas novas, a aprendermos coisas diferentes. E vou voltar aqui para a gente lembrar sempre dessa imagem que está no Livro dos Espíritos, para não ficarmos discutindo aquilo que Kardec não quer que a gente discuta. Alma, princípio vital, inteligência, espírito, calma. Nós temos uma alma vital que mantém a vida, preenchida pela energia vital. Todos os seres vivos têm, plantas, animais e homem. Nós temos também uma alma intelectual, pertencente aos animais e aos homens. As plantas não têm. Aí você fala, mas os modernos conceitos da eletrônica, os modernos equipamentos da eletrônica mostram que a alma tem determinados sentimentos, determinada sensitividade. Assim como tem aquela dormideira que você encosta o dedo nela, ela dorme, e tem a planta carnívora que come. Mas nós vamos manter que ela é apenas uma alma vital. Ela tem princípio vital. E por ter princípio vital, ela responde a estímulos. É diferente, porque ela não vai estar pensando. Ela vai estar seguindo o seu ciclo de vida naturalmente. Já a alma intelectual, ela tem várias expressões. Como, por exemplo, se você mexer no ninho de passarinho, ele fica desesperado, ele grita, ele pia, ele tenta atacar para defender o seu ninho. Ninguém nem ousaria chegar perto de uma ninhada de leões para mexer nos filhotes. Certo? E o ser humano, ele cria, com sua capacidade de inteligência, uma série de possibilidades de desenvolvimento tecnológico para se beneficiar a si e para dominar a natureza. Há anos atrás, como que a gente iria fazer esses vídeos? Hoje, fazemos com maior facilidade, com maior tranquilidade. Guardando sempre no coração as questões das subdivisões da alma, para entendermos que todos os seres vivos têm uma alma específica e inerente à sua condição evolutiva.